Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sempre que surgem tragédias na nossa vida, e tragédias não são só tragédias do mundo, coisas, não. Um casamento que desaba, o distanciamento de um filho, as perdas pessoais que abalam o nosso mundo, a nossa estrutura, e acontece com todos. Os que creem, os que não creem, todos eles têm tragédias pessoais. E nessas horas nós nos perguntamos, por que Deus não fez alguma coisa? Qual foi a atitude de Deus? Deus deveria ter intercedido, ter feito alguma coisa, mas aí vem Isaías. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Deus tem uma outra regra de necessidades e de prioridades. Enquanto eu me preocupo com o corpo, ele preocupa com a alma. Enquanto a gente sonha com coisas aqui, melhoria de vida, salário e as necessidades pessoais, ele pensa em ressuscitar mortos, em trazer vida onde não tem vida. Enquanto a gente faz de tudo para evitar a dor, ele usa a dor como instrumento para poder trazer a paz. Nós ficamos, eu quero viver o máximo antes de morrer. Ele disse, olha, todo aquele que morra viverá. O discurso de Deus ele é completamente diferente do nosso. Os caminhos que ele segue são completamente diferentes dos nossos. E ele não se abala com os nossos abalos. Ele não se estremece diante das coisas que nos trazem pavor. Enquanto nós mostramos às pessoas de sucesso, admiramos, ele quer que a gente olhe para o homem da cruz, o crucificado, para Cristo. O que te controla, o que te apavora, não apavora Deus. O que te angustia, não angustia Deus. Os meus caminhos são outros caminhos. Não é assim que diz? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Deus habita nas alturas e mesmo assim está conosco, o Deus conosco do nosso lado. Mas é necessário que a cada dia, que a cada oração, que a cada leitura da palavra, que a cada minuto de convívio com Ele, que a gente vai aprendendo. A própria vida vai dando, o próprio corpo vai dando os sinais. Um sinal de desapego, de rever nossas prioridades de vida, o que é importante, porque caminhamos inevitavelmente para o fim. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, cada um num ritmo, mas caminhamos para o fim. E nessa caminhada de perder, nessa caminhada de desapegar, nessa caminhada de aprender, nós temos que aprender a entender que os caminhos dele são muito mais elevados. Então nunca tente colocar Deus no seu plano. Nunca tente enquadrar Deus, engaiolar, colocar Ele como se fosse um amuleto seu, como se fosse uma coisa, um brinquedo seu. Ele não é. Definitivamente Ele não é. Os caminhos dele são muito mais elevados do que os nossos. Cabe a nós confiar e aprender diariamente a ter fé. Assuma que enquanto mais nós vivemos pela fé, mais fé nós precisamos para viver.